Bem-vinda, bem-vinda ao Chá com Freud. Hoje a gente vai mergulhar numa história, olha, fascinante e, assim, às vezes bem turbulenta, a do movimento psicanalítico. Como uma ideia que nasceu lá em Viena, considerada radical, né? Como ela se espalhou, gerou tanta discussão e continua, se transformando até hoje. Exato. É uma trajetória bem intensa, sabe? Cheio de descobertas incríveis sobre a nossa mente, mas também, nossa, muita resistência, muitas rupturas, releituras o tempo todo. Então vamos lá. Vamos tentar explorar os marcos principais desse caminho. Certo, vamos começar do começo, claro. Freud. Ele não surgiu do nada, óbvio, teve influências importantes, Breuer, Charcot, mas as ideias dele sobre o inconsciente, Ah, sim. o que a gente acessaria pelos sonhos e a centralidade da sexualidade desde a infância, o complexo de Édipo, nossa, isso foi realmente disruptivo para a época. E enfrentou uma resistência enorme, né? Como o próprio Freud dizia, não era nem intelectual, era mais afetiva, sabe? As pessoas tinham dificuldade em aceitar. Entendo. E o fascinante é ver como o método dele evoluiu. Ele largou a hipnose que ele achava meio arcaica e criou uma técnica nova que ele via como mais adequada para o homem moderno. A associação livre. Exatamente, a associação livre. Isso ali por 1895, 96. E junto com isso, o foco na transferência, que é essa relação especial que se forma com o analista. Aí sim, nasceu a psicanálise como a gente conhece. Mas ele não ficou sozinho por muito tempo, né? Logo surgiu um movimento. Isso. Primeiro, a Sociedade das Quartas-Feiras, um grupo pequeno que se reunia na casa dele. Que depois cresceu, virou instituição, mas também começou a ter conflito interno, né? Figuras como Jung, Ferenczi, Rank, Adler, eles chegaram junto, mas aí... Aí as tensões apareceram. E as cisões, as rupturas, se tornaram meio que inevitáveis. A mais famosa, claro, foi com o Jung. Por que exatamente? Quais eram as grandes divergências? Eram bem profundas, viu? Principalmente sobre a natureza da libido. Freud via muito ligada à sexualidade, né? Jung já via de uma forma mais ampla, uma energia vital geral. E também a concepção do inconsciente. Jung trouxe a ideia do inconsciente coletivo, dos arquétipos, enquanto Freud focava mais no material recalcado, na história pessoal, na sexualidade infantil. Entendi. Já mostra que o debate interno sempre fez parte, né? Desde o comecinho. A psicanálise sempre foi um campo de debate intenso sobre os próprios fundamentos. E depois que Freud se foi, a história não parou. Pelo contrário, aí a coisa fica bem interessante. Com gente que pegou o legado dele e expandiu, reformulou. Melanie Klein, por exemplo. Ah, Klein é fundamental. Ela voltou o olhar lá para os primórdios da vida psíquica, algo que Freud não tinha explorado tão a fundo. Como assim? Ela trouxe contribuições enormes sobre as relações de objeto bem iniciais, sabe? Como o bebê se relaciona com a mãe ou com quem cuida dele. Falou das posições esquizoparanoide e depressiva. Que são o que exatamente? São, assim, formas muito primitivas como o bebê lida com a angústia da separação, com ambivalência, amor e ódio juntos, conceitos como inveja, culpa. Ela deu um peso enorme para isso no desenvolvimento infantil, impactou demais a análise de crianças. E aí temos o Winnicott, que parece ter uma pegada um pouco diferente da Klein, né? Sim, uma perspectiva diferente. Enquanto Klein focava muito nessas fantasias internas, Winnicott deu muita ênfase ao ambiente, a importância do ambiente real. A famosa mãe suficientemente boa. Essa mesma, que não é uma mãe perfeita, veja bem, mas uma função ambiental que oferece segurança, que se adapta às necessidades do bebê e permite que ele desenvolva um senso de self verdadeiro, sabe? Faz sentido. E ele falou muito da importância do brincar, dos objetos transicionais, aquele ursinho, o paninho que a criança não larga, Ah, sim. como pontes entre o mundo interno e a realidade, essenciais para a criança desenvolver a capacidade de usar o outro, de reconhecer o outro como separado dela. E não dá para falar de pós-Freud sem mencionar Lacan, que propôs um retorno a Freud que, bom, muita gente acha bem complexo. Ah, Lacan é uma figura e tanto. Ele fez uma releitura bem radical de Freud, buscando o que ele via como o potencial subversivo original, muitas vezes usando ferramentas da linguística estrutural, da filosofia. Tipo o quê? A ideia central dele é que o inconsciente é estruturado como uma linguagem.
Daí vem conceitos-chave como o simbólico, o imaginário e o real. Que definem a nossa experiência, né? Exato. O simbólico é a ordem da linguagem, da lei. O imaginário, o reino das imagens, das identificações. E o real é aquilo que escapa, o impossível de simbolizar. Para ele, o desejo é sempre desejo do outro, mediado por essa estrutura toda. E tem o famoso objeto A, a causa do desejo. É uma releitura bem complexa, mas muito influente. Ok, então a gente vê essa expansão, as divergências, as releituras, mas e as críticas que vieram de fora? O movimento feminista, por exemplo, teve um papel importante, né? Sem dúvida alguma. Pensadoras como Simone de Beauvoir, com aquela frase clássica "não se nasce mulher, torna-se mulher", e depois a Betty Friedan, elas questionaram muito certas visões da psicanálise. Como a inveja do pênis. Exatamente. Visões consideradas falocêntricas, ou que pareciam biologizar demais a diferença sexual, sabe? Questionaram a própria ideia de uma categoria universal mulher. E como a psicanálise lidou com essas críticas? Ignorou. Não, de forma alguma. Essas críticas foram muito fecundas, na verdade. Levaram a revisões importantes dentro da própria psicanálise sobre gênero, sobre a sexualidade feminina, sobre o peso do modelo patriarcal na teoria e na clínica. O debate sobre a maternidade, por exemplo, se há um destino biológico ou uma construção social e psíquica, isso foi muito influenciado por essas críticas. A psicanálise hoje, pelo menos em muitas vertentes, busca dialogar com essas questões e com novas questões sociais também. Interessante. E esse diálogo vai até tecnologia, pelo visto? Li sobre essa ideia da inteligência artificial generativa ser uma possível quarta ferida narcísica. É uma conexão instigante, né? Freud falou das 3 grandes feridas no narcisismo humano. A cosmológica, com Copérnico tirando a Terra do centro, a biológica, com Darwin mostrando que somos parte do reino animal, e a psicológica, com ele mesmo mostrando que não somos senhores nem na nossa própria casa por causa do inconsciente. E a IA seria a quarta. Talvez. Talvez a IA generativa represente um novo golpe no nosso senso de excepcionalidade, agora no campo da criatividade e da inteligência. Isso levanta questões muito importantes sobre o que significa ser humano, sobre a relação homem-máquina, sobre o futuro da subjetividade. Mostra que a psicanálise continua sendo chamada a pensar os dilemas do nosso tempo. Uau, que percurso, hein? De Viena para o mundo todo. De um conjunto de ideias de um médico a um campo gigantesco, super diverso e ainda em plena ebulição. Sem dúvida, a história da psicanálise é a história de uma ideia muito potente, que se recusa a ficar parada, a ficar estagnada. O desafio constante, me parece, é manter a fidelidade àquilo que é o cerne da psicanálise, a escuta do singular, do inconsciente, e, ao mesmo tempo, conseguir dialogar com as transformações culturais, sociais, tecnológicas. Uma questão em aberto, então. Totalmente aberto. Como as ferramentas conceituais da psicanálise vão responder aos dilemas do século XXI. É algo que a gente está construindo agora. Bom, fica o convite para quem nos ouve a se inscrever aqui no Chá com Freud e também a deixar sua opinião sobre essa nossa viagem pela história da psicanálise. Isso aí. Até a próxima!